Olá, piscianos! Como vocês estão? Espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Peixes. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração. Aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Peixes. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Peixes, precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Peixes? O que eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Quais são os recados? Quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Peixes? E vamos lá. Olha isso, gente. Que lindo. Nossa, que lindo. Que reviravolta, hein, meus queridos? Que reviravolta. Do chão às glórias aqui. Que lindo, vocês se reerguendo do chão para ficarem de pé novamente. Se reerguendo com toda a força, com todo o poder, glória e energia, meus queridos. Que lindo, uma vitória aqui para vocês, uma reviravolta muito positiva nesse sentido de conquistas. Tentaram colocar você lá embaixo por diversos motivos e não foi uma vez, foram várias vezes, foram várias puxadas aí de tapete, foram várias apunhaladas, mas vocês são mais fortes. Aquele mantra que eu faço com vocês, eu sou maior do que o medo, sou maior do que a dúvida, e vocês se reergueram. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse desafiador, e aqui mostrando que é sobre aqueles momentos em que parece que é uma avalanche, sabe? Começa uma coisa errada e aí depois começa a dar tudo errado, vai um na sequência do outro. Na verdade não é errado, né? Faz parte do nosso processo de aprendizado aqui. Às vezes as coisas que não são tão agradáveis assim, né? Me expressei mal. Não é que seja errado, mas é que é desafiador por demais. E aí são aqueles momentos em que a gente olha, nossa, fica tudo para nos colocar lá embaixo. Então acontece uma série de coisas, às vezes é aquela demissão, é aquela decepção com uma pessoa, alguém que te apunhala pelas costas, seja da família, seja no trabalho, às vezes um relacionamento que você estava ali já há muitos anos e aí, ou até há um bom tempo, e aí acontece aquele término, e aí de repente você chega em casa, é coisa que quebra, sabe assim? Começa a dar tudo vira tudo uma lambança. Então assim, as forças foram muito grandiosas, né? A opressão foi muito grande para deixar você assim no chão, mas vocês se reerguem, gente, com uma força, uma potência muito grande. A vontade de fazer as coisas, né? Aquilo que eu falo para vocês, que até é uma frase de Albert Einstein, a vontade é a maior força que existe. Então, a vontade de dar a volta por cima, a vontade de se reerguer foi maior do que qualquer coisa que possam ter feito para vocês. Como eu disse aqui, várias situações, vários exemplos, não é, meus queridos? Nós estamos numa leitura geral, então sempre aponto algumas hipóteses aqui para vocês, né? Mas aqui é sobre aqueles momentos em que, independentemente da situação, são aqueles momentos em que a gente fica ali derrubado, fica lá no chão. E aí a gente se segura no quê? Quando a gente não tem nada para se segurar? Exatamente na fé.
A gente se segura nessa força para ser quem nós somos, na nossa missão de vida, naquilo que a gente sabe que a gente veio aqui com um propósito, aquela chispa, aquela centelha, aquele ânimo, aquele fôlego, o sopro da vida que nos faz levantar e olhar que nós somos estrelas e viemos a brilhar no firmamento. Estamos aqui para espalhar a nossa luz, o nosso amor através dos nossos feitos. E, meus queridos, aqui mostra exatamente isso, uma energia que conecta vocês na frequência do nosso ano, energia do número 9, uma energia de colheita para vocês, mostrando que sim, vocês vão se reerguer ou até já se reergueram, né? Já deram essa volta por cima através principalmente dessa fé renovada, desse olhar. Sempre muito gostoso falar sobre isso com vocês, porque é sempre essa energia de acreditar, né? De todos os signos, é sempre o signo que é mais fácil de falar sobre isso, porque vocês, quando tudo tá assim, né, derrubado, quando a gente se sente assim, perdedor, perdedora, né, quando todas as possibilidades se esgotaram, sempre há a esperança. Vocês nunca perdem a esperança. E trabalhar na esperança, assim como a raiz etimológica da palavra, é trabalhar na direção da prosperidade. Pro-espe, na direção da prosperidade. Então, quando a gente não perde a esperança, automaticamente a gente já se conectou à energia da prosperidade. E foi se segurando exatamente nisso, nessa vontade e nessa esperança, né, do amanhã, de um novo amanhecer, de um novo dia que se inicia e abre para nós uma possibilidade de, ok, e agora? O que eu posso estar fazendo? E agora, como eu posso me reerguer passo a passo? É claro que existem as fases, existem os processos todos de cura que vão acontecendo, né? A gente vai se reerguendo devagarzinho, apoia as mãos no chão, depois coloca um joelho, depois coloca o outro, depois coloca um pé, depois coloca o outro, e aí vai desenrolar o tronco todo. E todo esse processo que eu estou citando para vocês é exatamente os processos na vida material, em que a gente não vai de um dia para o outro conseguir dar a volta por cima, conseguir conquistar tudo, mas aos pouquinhos a gente vai conseguindo, passo a passo, step by step. E foi exatamente assim, ou está sendo de repente, né? É exatamente esse momento das vossas vidas que vocês estão aí fluindo na direção destas colheitas e de reconstruir, gente. Nós estamos falando aqui de reconstruir tudo. Podemos falar sobre uma questão em questão aqui, né, que tenha acontecido, uma situação específica, e aí dessa situação acabou envolvendo outras áreas da sua vida? Podemos estar falando sobre isso. De repente, vamos supor que seja sobre uma questão daquele trabalho que você foi demitida, que você foi demitido, e aí acabou acontecendo mais um monte de coisas na sequência disso. E aí, às vezes, ocorrem os problemas financeiros, os problemas dentro de casa, aí, de repente, fica tudo ruim, aí ocorre uma separação. Sabe assim, quando começa aquela, né, aquela bola de neve. Então aqui, meus queridos, são vocês passo a passo se reerguendo, principalmente dotados desta fé, orações aqui, pensamento sempre elevado ao alto. É aquilo que eu falo para vocês, que tem uma passagem no ensinamento da Seishonoye, que eu acho muito bonitinho, e diz assim, né? Quando todos os cantos na vida material estiverem bloqueados, você tentou uma coisa, tentou outra, não vai, não vai, não vai, não vai. Olhe para cima e lembre-se sempre, né, desta energia. Lembre-se que você também é parte dessa fonte. Nós somos energia divina manifestada aqui neste plano. Então olhe para cima e de lá, né, Deus sempre nos provê soluções. Então faça as suas orações, eleve seu pensamento ao alto, faça as suas conexões, a sua conversa, né, com o divino, e sempre no sentido do agradecimento. É sempre muito importante quando a gente vai falar sobre oração, a gente não fazer uma oração de súplica, a gente não fazer uma oração mostrando que a gente já tá ruim e vai continuar ruim nessa situação, que a gente demonstra para o universo que tá ruim. Então é interessante quando a gente vai fazer uma oração que a gente faça nesse sentido de gratidão por toda a inspiração, gratidão por eu ter conseguido me reerguer, por eu ter dado a volta por cima, por eu ter conquistado. E aí você pode enumerar as coisas que você deseja, por exemplo, um trabalho melhor, que aqui vem isso, né? Vem isso muito para vocês, assim, que aqui é a estrela de vocês brilhando.
Então, vamos supor, eu vou citar aqui alguns exemplos. Então, vamos supor que seja sobre uma demissão. São vocês aqui, gente, num lugar muito melhor, ganhando mais, sabe? E aí você olha para aquela situação e você fala assim, nossa, que bom que eu passei por aquilo. Porque aquilo foi um grande livramento. Porque às vezes a gente fica naquele determinado cenário e acha que aquilo estava bom, mas vocês merecem coisa melhor. Então aqui fica muito certo isso para mim, de que embora tenha sido desafiador o desfecho, mas o amanhã é muito promissor, entende? Então são vocês aqui realmente brilhando num outro lugar. Vamos supor que seja sobre uma guinada na vida como um todo, a possibilidade aqui para vocês até de estarem explorando novos horizontes, novos países aqui, tá? Ou pode ser também voltado a algum tipo de estudo, alguma coisa que você pode fazer, às vezes um intercâmbio, às vezes até conhecer. Pode ser que seja sobre uma viagem para vocês. Aqui vem uma energia de self-care, vem aquela energia de mimo, sabe? Então, assim, de se cuidar, de se zelar, de fazer alguma coisa que nesse momento vai ajudar você a brilhar, vai renovar suas coisas. É importante falar sobre isso, tá, gente? Sempre quando a gente passa por um momento muito desafiador e que envolvem várias questões da nossa vida, né? Fere a nossa alma, os nossos pensamentos ficam todos confusos e dá aquela instabilidade como um todo, né? A gente olha para dentro, olha para fora, tá tudo uma lambança. Então é importante a gente fazer coisas que venham nutrir o nosso ser, que venham no sentido de fazer a nossa estrela brilhar cada vez mais. Então o self-care, ele é muito importante nesse sentido. Então, promover ações, pequenos passos, como eu falei, de repente comer alguma coisa que você gosta, fazer uma prática que você gosta, né? Alguma coisa ao ar livre, aqui tem muita natureza para vocês. Então, dar uma caminhada, fazer alguma atividade que você gosta, sabe? São coisas que nesse momento vão ajudar muito você a principalmente a recarregar as energias e dar aquele alento, sabe? Dar aquele novo fôlego. É exatamente isso que vocês estão precisando neste momento. Tá bom, meus queridos? Então aqui nós estamos falando sobre viagens, tá? Alguns de vocês são viagens a lazer, alguns de vocês é realmente uma mudança completa no cenário da vida. Então sair daquele lugar em que você se encontrou, que não estava funcionando nada, que foi tudo assim, derrota total, tá? Para um lugar onde, olha isso, gente, é uma ascensão aqui, e é uma ascensão por completo. Independentemente se vocês vão fazer uma mudança de país ou não, ou vai fazer de repente uma empresa e essa empresa tem filiais e você vai fazer às vezes viagens, né, para este lugar, ou vai fazer um estudo, ou uma viagem que você faz para espairecer a cabeça, enfim. Ou às vezes nem é uma viagem nenhuma, né? Mas é este novo cenário. Então, assim, são várias possibilidades para vocês. Mas, independentemente disso, essa nova fase para vocês é uma fase que representa esta reviravolta no sentido de te colocar de pé novamente. São vocês de pé novamente. Peito aberto para a vida, prontos para o novo. Melhor, abençoado, próspero e iluminado aqui para vocês. Tá? Então aqui usem também a vossa criatividade, se peguem muito nesta inspiração e nessa força, na paixão pela vida. É muito importante quando a gente passa por situações desafiadoras, a gente e principalmente quando a gente percebe que, né, as questões da matéria vão meio que se desmanchando ou vão se renovando sobre outras coisas, sobre outras perspectivas. É importante a gente se voltar para dentro. Nós estamos num ano que fala muito sobre isso, sobre essa volta para dentro. É importante a gente se voltar para dentro e se questionar. O que me dá paixão? O que me dá tesão de vida? O que me dá alegria de viver? E se voltar na direção disso. Eu sinto aqui que, além de ser um novo para vocês, promissor no sentido de questões da vida material, dinheiro, bem-estar e tudo mais, tem muita paixão envolvida aqui, tem muita energia, sabe? Tem uma renovação em todo o seu ser. Então é muito dessa perspectiva em que a gente esvazia tudo aquilo que precisa esvaziar e se renova. E então, neste processo de renovação, a gente se
reergue. Fica de pé novamente, mas não só de pé, mas feliz, alegre, contente, se sentindo plena, se sentindo pleno, se sentindo feliz com a sua vida. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura linda! Eu quero fazer um mantra com vocês para que a gente possa ativar estas forças, para que a gente possa ativar toda essa energia que pulsa aqui desta leitura. A ideia é que através dessas palavras de poder você possa renovar as suas forças, possa colocar a sua atenção em coisas que possam te conduzir na direção de um novo horizonte, de uma nova perspectiva. Aqui existem estas nuances para vocês, tá? Então, ou de convites, ou de oportunidades, ou de você fazer esses questionamentos. Vocês sabem que as leituras aqui são reflexivas, né? No sentido de você se estudar, aprender sobre você. Então veja que novo caminho que te conduz na direção desse amor próprio, dessa paixão, desse gás, dessa disponibilidade, sabe, de se sentir feliz, de se sentir animado, de se sentir animada, sabe? É muito importante que este novo, porque aqui é um novo, a gente parte dessa energia da finalização do 10 e vamos começar aqui uma nova, né, um novo fluxo, uma renovação, um jardim que foi devastado. Toda uma horta, todas as flores, foi tudo devastado. E agora volta a florescer renovado, tá? Então perceba, se estude, tá bom, meus queridos? Então o mantra que eu quero fazer para vocês é bem curtinho e é bem simples. Eu sou feliz. Eu sou feliz. E eu decreto. Está feito. E assim é. Tá bom, meus queridos? E aí, levem essas palavras dentro dos vossos sagrados corações. Sempre, sempre, sempre. Tá? Principalmente se você estiver passando por uma questão assim, o desafio maior é exatamente a gente controlar os nossos pensamentos que tendem a ficar no negativo. Quando você afirma, eu sou feliz, a primeira coisa que vai dar é aquela estranheza, fazer, como assim, né? E aí você afirma para você, eu sou feliz, dentro de um cenário em que você se sente devastada, assim como o jardim, né? Devastado. Nossa, dá aquele baque. Mas aí, o que a gente vai fazendo com os pensamentos? A gente vai tirando aos pouquinhos, aos poucos, a gente vai tirando aqueles pensamentos que ficaram só ali naquela negatividade por conta dos acontecimentos que não foram nada agradáveis. A gente vai limpando, a gente vai purificando, a gente vai renovando. E assim você vai lembrando de fazer as suas orações, e aí você vai lembrando de ver tudo que você tem para celebrar, porque você tem uma vida toda pela frente para curtir, para aproveitar, todo um cenário novo que se descortina diante de nós todos os dias. É aquilo que eu sempre falo, o sol sempre volta a brilhar. Às vezes pode estar meio nublado, mas ele está lá por nós e nos chama para a vida. E fala, ok, olhe, veja, existe uma nova possibilidade. Vamos, e convida para que a gente venha para a vida. O que vamos semear? E aqui são vocês, com essa força, semeando e colhendo, meus queridos, num ano 9, num ano que fala dessa colheita. Então, às vezes pode parecer estranho, mas é sobre a gente orquestrar a nossa mente e sermos maestros dessa grande orquestra que é a nossa vida, a jornada das nossas vidas. Então, quando eu coloco um mantra, principalmente quando ele é meio antagônico à situação que a gente está vivendo, é exatamente para que a gente transforme, para que a gente transmute todas as energias que não estão legais em energias extremamente positivas, colocando vocês exatamente no fluxo da prosperidade, da idade próspera, no caminho da esperança. Tá bom, meus queridos? Que lindo! Aqui eu vou deixar para vocês, como tem essa energia aqui do número 9 para vocês, eu vou deixar aqui no cantinho da tela a vossa playlist Peixes 2025. Lá nessa playlist tem todas as leituras que eu já fiz para vocês do signo de Peixes deste ano de 2025 e tem uma muito especial que é a de Peixes 2025, é o mesmo nome da playlist, que é a leitura anual para vocês, tá?
Então, super recomendo de forma carinhosa. Nesta leitura tem muitas ativações, tem muitas práticas, tem todos os mantras. Recomendo de forma carinhosa que você possa assistir também esta outra leitura para trabalhar principalmente com as práticas que eu passo lá para vocês, bem como outros mantras, além das outras mensagens que vocês podem também unir esta leitura à outra. Tá bom, meus queridos? Que lindo! Vamos ver o que mais vem para vocês? Olha só que interessante. Essa carta ela vem confirmando muitas coisas. Olha isso. Gostei dessa energia. Vou tirar mais uma. Vamos ver o que tem no fundo do deck para vocês. Olha só, perfeito. Aquilo que eu falei sobre o pensamento ao alto, pensamento elevado, pensamento em conexão com o divino, o alinhamento da sua alma, da sua essência, do seu propósito, daquilo que você veio fazer aqui, uma energia associada ao chakra cardíaco, dos seus valores, porque é muito importante a gente falar sobre isso. Mesmo que tudo tenha se esgotado nas nossas vidas, que o cenário seja um deserto total. Escassez, dificuldade, aquela energia que a gente colocou naquela, né, que a gente investiu em algo, em alguém, e aquilo tudo foi por água abaixo. Acabou, foi interrompido, foi finalizado. Mesmo que a gente passe por uma situação assim, a gente sempre tem que lembrar. E é por isso que eu faço os mantras com vocês, para que ajude a gente a lembrar, porque eu também passo por processos assim. E eu sei o quanto é difícil para que a gente pince, para que a gente tem que se recordar, né? Então, assim, para a gente resgatar essa chispa, essa centelha, esse ânimo, anima, né? O tchatcha que eu falo para vocês, para que a gente possa ter aquele sopro de fé renovada. Então, quanto é desafiador isso, e aí entram os mantras. Por quê? Mesmo que tudo tenha sido devastado, isso não faz de nós quem nós verdadeiramente somos. Porque dentro de nós temos um rico manancial. Nós temos os nossos valores, nós temos a nossa história de vida, nós temos tudo aquilo em que nós fomos atrás, toda a nossa semeadura, toda a nossa trajetória, todas as experiências desta vida, das outras vidas que tivemos, enfim, entende? Então, assim, tem toda uma história, né? E assim, toda essa sua essência, que não são, de forma alguma, atingidas por conta desta situação. Jamais poderá ser, porque nós somos inabaláveis, nós somos indestrutíveis. Por quê? Porque nós somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no maior, no grandioso, no superlativo, como eu falo para vocês, sempre com tanto carinho. E aí, você se lembra de tudo isso e se atenha aos seus valores, se atenha ao seu propósito maior e lembre-se daquilo que você veio fazer aqui neste mundo. Lembre-se dos seus valores, de quem você é, de toda a caminhada, toda a jornada, porque muitas vezes a gente olha só para frente, mas esquece de tudo aquilo que aconteceu lá atrás, todo o caminho que você veio caminhando até chegar aqui. Isso te dá força, isso te dá base, isso te dá estrutura para que você possa continuar seguindo em frente. O passado, ele é muito importante quando ele nos nutre, quando ele nos faz, né, sentir completos. Então, lembrar do passado com apreço é sempre muito valioso, porque nos recheia e nos dá, assim como esse viajante aqui, né, como esse cavaleiro, dá para ele nessa jornada, né, as provisões necessárias. Então, por exemplo, o alimento, a roupa, às vezes um colchão, alguma coisa para que ele possa descansar, uma barraca, enfim, né, possa ter um repouso no meio da jornada. Então, assim, todas as provisões, todos os elementos necessários para que ele possa seguir a sua caminhada na vida. Então, aqui, meus queridos, lembrem-se disso, porque muitas vezes a gente fica com a nossa atenção só ali naquela questão e fica tudo muito, a nossa visão fica perturbada por conta dos acontecimentos. São vários pensamentos ali naquele momento, pensamentos todos voltados para baixo,
Todos, não que para baixo seja negativo e para cima seja positivo, não é nesse sentido, tá? É apenas uma representação aqui, tá, meus queridos? Porque o negativo e o positivo, eles somados, eles representam a união. Então, yin e yang, por exemplo, né? Todas as nuances, as polaridades que nós temos, né? Então, sol e lua, dia e noite, tá? Então, não estou querendo dizer que é porque para baixo é ruim, para cima, mas apenas uma referência, tá? Então, de que aqui está apontando para baixo, ou seja, para a questão que aconteceu, e para cima, apontando para a nossa conexão com o divino, ou seja, pensamentos negativos e pensamentos positivos, tá bom, meus queridos? Então, aqui, não deixe que essa situação faça com que você esqueça de tudo o que foi de positivo na sua vida e principalmente do que você veio fazer aqui e do que você veio semear nesta vida. Pensamento ao alto, pensamento positivo, faça suas orações, faça o mantra, com certeza virão outros mantras na nossa leitura, tá bom? Então, conexão com o amor maior, o amor pela sua vida, você é sempre o maior propósito, nunca se esqueça disso. O amor por tudo aquilo que você entrega através dos seus planos, né? Através da sua existência como um todo, tá? E aquela retidão, aquela assertividade. Aqui também me traz essa finalização, né? Aquele ponto final. Daqui para frente, eu quero tudo novo. Daqui para frente, eu vou me dirigir numa outra caminhada, numa nova jornada. E aquilo que ficou para trás entra como sabedoria, entra me dando esse respaldo, me dando este recheio, me dando esta fonte, né, para eu beber, para eu sorver quando eu precisar daqueles ensinamentos, mas não para me puxar para trás e me derrubar, pelo contrário, para me colocar de pé, para alimentar a minha coragem, a minha criatividade, a minha força, o meu amor, a minha paixão pela vida. São vocês aqui saboreando a vida. E é um grande marco para vocês, tá? É um grande ponto de partida aqui para o novo. Essa carta também me traz aqui, meus queridos, aquele passo a passo que eu falei. Não estamos falando de pressa, não estamos falando de fazer as, né, como eu falei, aconteceu e aí no dia seguinte vai estar tudo diferente, vai estar tudo novo, eu já vou estar lá viajando, eu já vou estar ali conquistando, eu já vou estar ali me sentindo super, super, super satisfeita com a minha vida, super satisfeito. Não é assim, ok? É um passo a passo mesmo, tá? Mas que é necessário para que assim o processo da cura venha acontecendo, mas que acontece, tá bom, meus queridos? E aqui vem uma presença para vocês de alguém que possa estar ajudando. Olha só que interessante. Aqui no centro da leitura, esta mulher esvazia estes jarros. E que é bem dessa energia de vocês. São vocês esvaziando tudo aquilo que não é necessário, todas as dores, todos os pensamentos negativos, todo esse processo, né, que tem a ver com a renovação do ser. E aqui chega essa pessoa trazendo um cálice, trazendo uma taça. Dentro dessa taça tem muita coisa boa, ofertando amor, ofertando um recheio, né? Não que a gente dependa disso, mas nós somos seres humanos, somos seres de amor, somos seres de energia, somos seres de gentileza e só a gente sabe o quanto é gostoso quando a gente recebe um carinho, quando a gente tem uma palavra positiva, quando a gente recebe um abraço, né? Então, isso está na nossa essência, né? Esse carinho, essa gentileza, essa humanidade. Então, aqui, meus queridos, existe uma pessoa que também vai estar ajudando, também vai estar chegando naquele momento mais desafiador, e aqui é muito importante que vocês estejam atentos a tudo que possa estar acontecendo, porque às vezes a gente fica lá naquela derrota, que não é derrota, é a sensação da derrota, tá, gente? Porque de forma alguma vocês estão derrotados aqui, tá? Mas assim, a gente fica naquela sensação daquela finalização, e aqui tem essa chegada dessa pessoa que vai estar ofertando o seu melhor para te ajudar a sair dessa situação. Pode ser que seja sob a forma de um relacionamento, um novo relacionamento, pode ser sim, tá? Para alguns de vocês é a chegada de um novo amor, tá bom? Para outros é aquela pessoa amiga,
é aquela pessoa querida que vai estar te acolhendo, que vai estar ofertando tudo de melhor, todo o seu amor, todo o seu carinho, se importando com a sua vida e principalmente para ajudar você a sair dessa situação e a se levantar o mais rápido possível. Aqui, para alguns de vocês, é muito forte essa conexão com essa pessoa e este novo momento. Então, pode ser que seja, por exemplo, neste novo trabalho, às vezes neste novo lugar em que você vai morar, talvez nesta viagem, tá? Muito provável que essa pessoa chegue aqui na sua vida, tá bom, meus queridos? E ela vai fazer parte de um momento aqui realmente muito especial, tá bom? Deste novo ciclo para vocês, onde tudo que ficou para trás de negativo, né, finalizou e realmente faz parte de um passado. E abrindo espaço para que o novo venha de uma forma extremamente positiva, abençoada e próspera para vocês. Tá bom, meus queridos? Gente, que leitura é essa para vocês? Gostei muito dessa energia de renovação. E vamos lá, vou tirar uma energia aqui para vocês com estas cartas que trazem geometrias sagradas. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber? Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Peixes. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô, feito por mim, Anne Marques. Gratidão, meus queridos, por todo esse carinho, por todo esse amor que vocês colocam aí na minha direção, que vocês emanam na minha direção. Estejam certos que chega assim, ó, exatamente como essa guirlanda, me envolvendo, me abraçando num forte, poderoso abraço de luz. Recebo, ativo aqui no meu coração com muita alegria e com muita gratidão. Tá bom, meus queridos? Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sobre vocês, sobre as vossas vidas, sobre os vossos feitos, de forma abundante e próspera. Tá bom, meus queridos? E assim é. Vamos lá. O que mais os queridos regidos sob o signo de Peixes precisam saber para este momento? Vamos ver? Olha que lindo, Tempo da Alma. Gostei muito dessa mensagem para vocês e eu vou deixar aqui para a gente tirar uma mensagem final. Esse deck que eu gosto muito. Quem for assistir a leitura anual vai ver este deck lá, tá? Eu tirei mensagens para vocês nas leituras anuais com este deck e ele traz mensagens de... Tem várias dicas, tem várias ativações, são códigos de luz. Gostei muito de trabalhar com ele. E se você quer saber também quais são os decks que eu estou utilizando, eu vou deixar aqui para vocês, tá bom, meus queridos? Muitos de vocês me perguntam, então aparece aqui o endereço do meu site, tá? Aparece aqui no rodapé deste vídeo. E aqui na descrição deste vídeo também tem o link do meu site, bem como os decks que eu estou utilizando aqui. É só você olhar a palavrinha mais que tá aqui embaixo, tá? Tem 3 pontinhos mais, clica lá que vai abrir toda a descrição. Olha que interessante, o divino masculino, mudança. Aqui nós temos a presença de um número mestre, número 22. O que quer dizer isso, né? Esse número mestre são números que a gente não soma, por exemplo, o 11, o 22, o 33, o 44, tá? A gente não reduz, né? Então aqui a energia do divino masculino, muito interessante, aqui a mudança. E aqui, né, o 12 se transformando na frequência do número 3 e aqui na sequência o 40 se transformando na energia do número 4. Então, na sequência, né, 3, 4. Então é exatamente isso, é passo a passo. Não tenha pressa em se reerguer, em querer que as coisas aconteçam de uma forma muito, sabe assim? Vá passo a passo, como eu falei. Primeiro as mãos, depois vai reerguendo. Eu tô falando de uma forma metafórica, mas é passo a passo, pouco a pouco. Você vai se reerguer e você vai conquistar muito mais do que você imagina. Tá bom, meus queridos? Vai se reerguer e vai ser muito melhor, muito mais próspero. Aqui uma abertura
para o sucesso para vocês, tá? Para vocês serem muito mais bem-sucedidos. E aí a gente vai olhar, né? Vocês vão olhar para trás, só aqueles momentos em que a gente olha para trás e fala assim, nossa, que bom que aquela finalização aconteceu. Porque, primeiro, será que se aquilo nunca tivesse acontecido, a minha consciência teria mudado? Só partindo da análise interna. Será que a minha consciência teria mudado? Ou será que eu estaria pensando da mesma forma? Né? Segundo, será que se aquilo não tivesse acontecido, toda a minha vida, toda a dinâmica da minha vida teria ganhado o valor que ela merece? Através dos meus feitos, das minhas ações, da semeadura, porque nós plantamos para colher, entende? Então assim, é muito melhor e muito maior. E o envolvimento, né, também da sua conexão com a sua essência também foi algo que se estreitou mais, né? Tempo da alma, a gente vai falar isso nessa carta aqui, tá? E interessante porque essa carta combina com a minha... Aqui esses tons, né, gente? Olha que interessante. Os tons de azul e aqui esses tons de azul com o laranja. Tá combinando com a minha toalha. Incrível, né? Essas sincronicidades. Eu acho isso delicioso. Vamos lá. Divino masculino. Nesse deck, ele tem o divino masculino e o divino feminino. Exatamente as forças, né? Assim como a energia Yin, que é o princípio da energia do feminino, e o princípio Yang, que é o princípio da energia masculina. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Ele traz as duas cartas. Aqui veio para vocês o divino masculino. A frequência do divino masculino apoia a nossa força atenta, o nosso lado ativo, olha isso, nos permitindo que a gente se expresse, enquanto nos ajuda a trazer os nossos sonhos e as nossas ideias partindo, né, de um lugar de gentileza e de sabedoria. Perfeito, meus queridos, são vocês realmente realizando, manifestando os vossos sonhos, os vossos ideais de uma forma muito bem sucedida, muito completa, tá? Muito realizados, mas partindo desse ponto de gentileza e de muita sabedoria, que advém de todo esse aprendizado. É quando a gente realmente olha para aquela determinada situação e fala assim, eu venci, eu venci. E aí você pode fazer também um outro mantra. A gente fez o mantra eu sou feliz, né? Eu sou feliz, bem simples. Vamos fazer um outro mantra na sequência? Vou fazer junto os dois. Eu sou feliz, tudo dá certo na minha vida. Eu sou feliz, tudo dá certo na minha vida. Yes! Tá bom, meus queridos? Guardem essas palavras dentro dos vossos corações, trabalhem com essas energias, perfeito. Depois, dê uma pesquisada, caso você se interesse sobre numerologia, dê uma pesquisada sobre a energia do número 22. E aí vocês vão descobrir, mas pesquisa mesmo, eu vou falar um pouquinho, mas pesquisa mesmo. Digita lá no Google que vocês vão achar muita coisa legal sobre a energia do número 22. Passa um tempinho pesquisando, acessando, e vocês vão ver. Mas basicamente, assim, de uma forma super simples, a energia do número 22 tem muito a ver com espíritos de liderança. Pessoas que vieram aqui para liderar. E são vocês realmente no caminho dessa liderança. Líderes, mestres da vossa vida, tá bom, meus queridos? Das vossas vidas, dos vossos destinos. Ai, que lindo. Mudança. Olha, perfeito. Tá? E uma mudança no sentido de prosperidade, de realização, de manifestação de sonhos, de todo um processo para que aquilo se concretizasse, todo um caminho, toda uma jornada de vida, né, para se chegar neste ponto de realização. A frequência da mudança apoia a nossa habilidade, olha que lindo, é perfeito isso, tem tudo a ver com o que eu estou falando para vocês, de graciosamente dançar, gente, olha o que está escrito aqui, com a natureza, sempre dessa eterna transformação da realidade, ou seja, da efemeridade da vida. Tudo aqui acaba, nada aqui vai permanecer constante, né? É só a gente olhar para essa estação que nós entramos há pouco, o inverno.
Olhe para as árvores e veja que as folhas caem, para que depois a árvore venha a renovar toda a sua copa, né? Então, assim, faz parte da natureza, faz parte dos ciclos da natureza. Essa efemeridade, nada é eterno, tudo está sempre se transformando, assim como nós, e a nossa consciência que vai crescendo, que vai evoluindo ao longo da passagem, né, da rota das nossas vidas. Essa coroa cravejada de rubis, o rubi é um cristal. Esse deck, ele é um deck que ele apresenta esse tom sépia, dá um ar assim mais old, né? Mais envelhecido. Mas no deck tradicional, que tem as cores, né, tradicionais, com a arte da Pamela Coman, a gente vê esses rubis. E o rubi, ele é uma pedra, né, um cristal, que ele vai trabalhar exatamente com este nível de consciência. Tanto é que foi, né, um dos cristais que foi muito utilizado, né, por reis, por monarcas, né, porque é um cristal de grande sabedoria e de poder também, né, dessa força, da força do seu poder pessoal, né, da sua força interna. Tá bom, meus queridos? Então aqui, da gente dançar com essa efemeridade, né, essa natureza da vida que está sempre se transformando, tanto dentro da gente quanto externamente. Então, nós estamos sempre nessa eterna transformação. Tudo. E é exatamente aquele olhar que eu falei para vocês, né? Será que se aquilo não tivesse acontecido, eu hoje seria quem eu sou? Né? Então, aquilo foi necessário para promover este burilamento, assim como um rubi que é utilizado numa coroa, ele passa por um processo de lapidação, de burilamento, tá bom? Então, para que assim a gente possa apreciar a doce soltura daquilo, né, que aconteceu, daquilo que foi antigo, né, para dar nascimento ao novo. Olha que lindo! E aqui a pessoa despejando, renovando as suas energias, deixando ir para o novo vir, aquele mantra que eu faço com vocês, tá? Então aqui quando a cura realmente se faz, tá? E o novo vem mesmo, né? E o novo vem mesmo, principalmente aqui sob a forma de vocês se reerguerem e dessa pessoa muito especial que vem para ajudar vocês, trazendo o melhor, trazendo carinho, trazendo amor, trazendo afeto, às vezes convidando você para sair, para passar um tempo, né, gostoso, conversando, para que você possa até falar sobre as questões que aconteceram com você, né? É uma pessoa que vai te ouvir, que vai principalmente te ouvir, e naquele momento em que você estiver conversando com essa pessoa, você vai lembrar dessa leitura, porque você vai perceber exatamente esse movimento. Você vai falar, e ela só vai escutar. E durante esse processo da comunicação, né, esse diálogo, quando você estiver falando e estiver ali transbordando tudo aquilo que está dentro de você, você vai perceber que você vai sentir uma energia de amor muito grande. Essa pessoa está envolvendo você com este amor. Pode ser que seja até eu essa pessoa, né? Que chegue naquele momento desafiador e com certeza, quando eu faço as leituras para vocês, eu sempre me coloco nesse movimento de estar emanando amor, carinho, respeito, porque eu sei que aí do outro lado é uma vida que me ouve, é uma história de vida, é uma alma em evolução, assim como eu. Então sei que é um irmão, uma irmã minha na luz. Então, em respeito a esta pessoa que também compartilha, né, de todos os processos, de todas as experiências, que também compartilha essa aventura, né, a jornada das nossas vidas. Então, em respeito, né, estou sempre emanando o meu amor. Então, pode ser que seja até eu também fazendo esta ajuda neste momento, né? Porque às vezes a gente pensa assim, Anne, mas não chegou ninguém, não apareceu ninguém, sou eu por mim mesma, sou eu por mim mesmo. A gente nunca está sozinho, nunca estamos sozinhos. Sempre temos alguém do nosso lado, sempre. Então pode ser que seja eu, pode ser que seja também um auxílio espiritual, principalmente através da oração, tá? Quando a gente faz a nossa oração, a nossa conversa com o divino, a gente estabelece esse canal de comunicação. Então a gente cria essa
sabe? A gente cria essa energia, a gente cria esse link e a gente com certeza consegue fazer essa ponte entre o plano sutil e o plano terreno. Tá bom, meus queridos? Tá vindo para passar isso para vocês. Então, tempo de alma, energia aqui da base. Olha que lindo, quando eu falei que de repente tudo foi, sabe, devastado, o jardim, né, foi todo devastado, a base volta e se alicerça novamente, tá? E é muito interessante porque se a gente for analisar os números da vossa leitura, a gente já abre com o 10, então assim, é fim, ponto, ponto. E aí, toda uma colheita próspera que vai ser feita em cima de uma base consolidada. E são nesses momentos que a gente olha para aquela situação e fala assim, nossa, foi melhor que isso acontecesse agora do que eu ficar alimentando isso, acreditando, trabalhando, me dedicando, colocando ali a minha energia, dedicando o tempo da minha alma naquele trabalho, naquela pessoa, naquele, né, em toda aquela situação, e que depois aquilo iria ruir, porque já era fim, entende? Então, assim, é naqueles momentos que a gente olha e fala assim, não, realmente foi melhor assim, né? E aqui bem no centro da vossa leitura, essa energia associada à prosperidade e à completude, tá bom? Perfeito. A frequência do tempo da alma nos convida a permitir que a possibilidade, meu Deus, olha o que está escrito aqui, que a possibilidade de uma nova realidade surja. Aquela que abraça o conceito de que, enquanto o nosso traje terráqueo, né, ele é finito, ele vai acabar, a alma é atemporal, ilimitada e infinita. Olha que lindo, é perfeito como que eu falei na leitura, né? Eu estava falando sobre isso, né? E essa carta vem para corroborar tudo o que eu falei, confirmando, né? O entendimento, né, daquilo que eu falei para vocês, que até quando eu falo com vocês do signo de peixes, esse entendimento da efemeridade, a questão de sempre ter essa esperança, porque vocês sabem da natureza da alma, da natureza da nossa essência, a nossa verdadeira realidade, que é além deste plano, né? A realidade do ser, a realidade da alma, a realidade da consciência, a realidade do espírito, está além desta ilusão de Maia. Então, falar com você sobre essa questão do desapego, né, com essa falsa ideia, né, ilusória, é muito gostoso de falar com vocês sobre isso. Tá bom, meus queridos? E é perfeita essa mensagem para vocês. Vem muito, muito, muito assim, vem como uma luva, não é, meus queridos? E vamos lá, vou tirar uma mensagem final para vocês nessa leitura lindíssima, que é um grande, assim, eu sinto como um grande ensinamento para todos nós, de todos os signos, sobre aquelas questões que vêm realmente muito aqueles tempos desafiadores e que não pegam só uma questão das nossas vidas, mas derruba mesmo, coloca a gente lá embaixo. E a primeira sensação que vem é, meu Deus, como é que eu vou fazer para sair disso? Como é que eu vou me reerguer dessa situação, né? E o primeiro passo é ver que você é esta pessoa abençoada, iluminada, e você veio para brilhar. Você veio para brilhar, então brilhe, brilhe a sua luz e continue caminhando, né? Porque tem coisas maravilhosas para você. Tá bom, meus queridos? Que lindo, são mudanças positivas e são vocês se sentindo aqui vitoriosos, tá bom? Eu sei que naquele momento é difícil e a gente se sente assim, né? Como eu falei, devastado. Mas quando passa, a gente olha para trás e fala: eu sou vitoriosa, eu sou vitorioso, eu venci, tudo dá certo na minha vida. Tá bom, meus queridos? E vamos lá. O que mais, então, para a gente fechar essa leitura lindíssima, um grande ensinamento, uma mensagem muito forte, uma mensagem muito profunda para os queridos regidos sob o signo de Peixes. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Aqui falando sobre esse tempo da alma, aqui também vem, e falando também sobre o self-care, aqui também vem, meus queridos, sobre essa questão, como nós estamos no ano 9, e é um ano que fala sobre esta volta para dentro, nós estamos sendo regidos pelo arcano maior do eremita,
e também da carta do arcano maior da lua, né? São sempre dois, são sempre aos pares, assim como a energia, né, dos princípios que eu falei para vocês. Então, se faz necessário esse tempo da alma, mais uma questão para você não querer acelerar as coisas, né? Então, para entender que tudo tem, é uma sementinha de cada vez, é passo a passo que você vai se reerguer, que você vai aí dar a volta por cima com toda certeza. Tá? As energias das cartas aqui vêm muito com essa força, com essa potência, tá? Mas entendendo que existe um processo. O processo da alma que é também transformada, que é burilada. Então, dedique um tempo para você também fazer este processo de avaliar, de sentir, de perceber aquilo que tem que ir, aquilo que você precisa soltar, sabe? Aquilo que você tem que purificar, passando tempo com as pessoas que você gosta, passando tempo com as coisas, fazendo tempo foi ótimo, né? Passando um tempo com as coisas que fazem você feliz, que fazem o seu coração pulsar e vibrar, que fazem a estrela da sua alma vibrar, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. O que mais? Quais são as práticas, quais são as energias, quais são os códigos de luz para os queridos regidos sob o signo de Peixes estarem trabalhando, estarem ativando neste momento das vossas vidas? Vamos ver no fundo o que vem para vocês? Olha isso, o espectro do arco-íris. E aqui, muito interessante, eu vou começar com essa carta, deixa eu ver o que mais veio aqui. Ai, o sopro da vida. Gente, para tudo. O sopro da vida. O que eu falei para vocês? Misericórdia, estou chocada. Eu estou chocada com esta mensagem. Falei para vocês daquele, né, do suspiro, daquele fôlego renovado. E olha o que vem aqui, o sopro da vida. Oh my goodness, soberania. Ai, gente, falei do número 33. Olha aqui o número 33. Falei dos números mestres, lembra? Olha lá, 11, 22, 33. Misericórdia, Senhor. Que por sinal o 11 está na vossa leitura também, tá? Uma energia de transmutação. Se você gosta da frequência do mestre Saint Germain, uma ótima também para você sintonizar nesse feixe, nesse raio de luz, tá? Principalmente quando você for fazer os mantras. Vou começar com essa carta aqui, 21, que já dá o 3, gostei muito dessa energia, exatamente essa frequência de completude, de dar a volta por cima, encerrar um ciclo, abrir outro, tá perfeito, outro caminho, novo tudo para vocês, tá? Então, o alento, o sopro da vida, permita que o ar flua dentro de você e na sua vida. Perceba que quando nós passamos, isso é todos nós, tá, gente? Quando a gente passa por situações desafiadoras, por situações assim que deixam a gente, né, fora, né, do nosso estado normal, perceba que a respiração ela vai ficar mais curtinha. É uma respiração alta. E aqui a gente não tem muito espaço para armazenar ar, né? A gente chama de respiração alta. Dá uma olhadinha lá depois no site, vocês vão ver a minha história, tá? Vocês vão ver por que eu entendo um pouquinho sobre isso. É pouquinho, não entendo muito não, mas eu entendo um pouquinho. Tive uma experiência aí, né, trabalhando como professora e sou praticante também, né? Então, dessa prática que nos ensina a respirar. Então, a gente não consegue armazenar muito ar. Então, essa respiração alta é uma respiração muito curtinha e parece até que a gente está ficando sem ar, né? Então, quando a gente faz uma respiração completa, profunda e quando a gente traz a atenção para essa respiração completa, a gente percebe que aqueles pensamentos associados a um desespero, né, a uma tristeza profunda, a uma decepção muito grandiosa, né, ou a gente fica ali naquele desespero de não conseguir descortinar outro lugar a não ser o chão em que a gente se encontra, né? Então aquela situação assim que assola a alma. Então fazer uma respiração completa ajuda e muito. E o que é essa respiração completa? Tá? É você respirar profundamente, deixa o ar entrar dentro de você, deixa o ar passar por você, sabe? Sentindo essa respiração profunda. E aí quando você sentir que você encheu tudo de ar, você solta o ar lentamente. Você pode fazer isso, fazer uns 5 ciclos, tá?
Inspirou, expirou, conta 1. Inspirou, expirou, conta 2, tá? Inspira, o ar entra, expira, o ar sai, tá? Devagar, no seu tempo, com tranquilidade. Tem muito a ver também com essa energia aqui dessa carta que está bem no centro da vossa leitura. Inspirando todas as bênçãos, inspirando o novo, abençoado, repleto de esperança, de sonhos realizados, concretizados, manifestados, poderosos e prósperos. Expirando tudo aquilo que te fez mal, que te fez sofrer, toda dor, todo desespero, toda tristeza. Entende? Faça a respiração nesse sentido, tá bom, meus queridos? Que linda essa mensagem para vocês. Isso vai ajudar muito a você se conectar com os seus sonhos, os seus ideais, com essa força interior, tá bom? Vamos lá. Energia do número 33. Então aqui eu não vou reduzir, vou deixar dessa forma, 33. Falando sobre a soberania. Olha o que está escrito aqui, gente. Se não é uma mensagem daquelas, deixar a gente assim de boca aberta, né? Você tem o poder sobre a sua mente, sobre o seu corpo, seu traje terráqueo espacial e o seu espírito, com toda certeza. Com toda certeza. Tá? E eu colocaria aqui também sobre sobre o seu sentir. Por isso que é muito importante o autoestudo. Aristóteles falava sobre isso, né? Saber-se é o início de toda sabedoria. Então, se a gente não se conhece, a gente não sabe o que se passa na nossa mente, portanto, não sabemos se temos ou não temos o poder. Não sabemos o que se passa na nossa matéria, não sabemos o que se passa no nosso corpo emocional e muito menos no nosso corpo essência. Exatamente. Todas as 4 partes, para quem estuda aí tarô, né? Todas as 4 partes que estão aqui. Todas as 4 forças que integram essa carta. Tá bom, meus queridos? Bem como a quinta essência. Então, assim, é perfeito, tá? Você é mestre da sua vida. Você reina, soberana, soberano no seu reino, no seu mundo, no seu espaço, na sua vida, na sua existência. Decrete isso para você, tá bom, meus queridos? Que lindo, são vocês ganhando essa soberania. Então é do chão ao reinado, do chão ao reinado. Perfeita essa mensagem. Então, estou muito feliz. Que mensagem linda, que grande revolução nas vossas vidas. E vou finalizar com essa energia do número 53, que se transforma na frequência do número 8, e ela fala aqui do espectro do arco-íris, das cores do arco-íris, todas as que adentram, né? São as cores dos nossos chakras, todas que perfazem, né? O espectro todo de luz aí do arco-íris, de cores do arco-íris, tá? Então ele fala aqui para você acrescentar cor na sua vida. Adicione vibração aos seus chakras. Perfeito, meus queridos. É exatamente isso, tá? Então aqui, coloque, pode trabalhar com todas as cores. Então nós temos o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde. Você pode colocar um pouquinho de rosa também. Os tons de azul, o azul mais claro, o azul turquesa, o azul mais, o azul que é quase um roxo, né? Que ele passa ali um azul anil, e aí depois o roxo, o lilás e o roxo, tá bom, meus queridos? Então coloquem cor nas vossas vidas. Por que que essa carta tá aqui, né? Porque muitas vezes quando a gente está assim, dessa forma, a gente tende a usar cores mais escuras, né, mais fechadas, e acabamos ficando ali às vezes só naquelas cores, né? Então assim, isso ajuda, quando a gente usa outras cores, ajuda também a alimentar os nossos centros de força. E eu recomendo também que você utilize essas cores sob a forma de cristais, flores e também na sua alimentação. Uma alimentação bem colorida, bem bonita para vocês, principalmente alimentos que cresçam enraizados na terra. Agora é uma ótima época da gente fazer sopa. Então façam aí sopa com cenoura, com chuchu, com abobrinha, com abóbora, com batata baroa. Tá bom, meus queridos? Invistam também nestes alimentos, bem como a couve, o espinafre, tá bom? Vai ser ótimo para ajudar vocês a resgatar essa força. Peixes, que leitura linda! Eu estou muito, mas muito feliz de poder entregar essa mensagem para você do signo de Peixes. Eu espero imensamente do fundo do meu coração que essa mensagem possa chegar no seu coração
como um sopro suave, trazendo luz, amor, esperança, fé renovada, meus queridos, e muita inspiração. Peixes, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. Convido você carinhosamente a conhecer também o nosso site. Aparece aqui no rodapé deste vídeo e também aqui na descrição. É www.oequinociotarot.com.br. Peixes, nunca se esqueça, meus queridos, este é o nosso mantra anual, de celebrar sempre a sua vida e de celebrar sempre as suas conquistas. Lembre-se que você veio aqui neste plano para ser feliz, tá bom, meus queridos? Gratidão e assim é. Eu espero que esta mensagem possa super inspirar você, peixes. Eu sou Anne Marques e desejo para você, peixes, as infinitas bênçãos da luz crística de ouro nas vossas jornadas, aqui, agora e por todo o sempre. E assim é. Eu vejo você na sua próxima leitura, peixes. Até breve. Tchau, tchau.